Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Alexandre Souza Lima. Ele é CEO e fundador da Meta Incorporadora. Obrigada, Alexandre, por ter aceito o nosso convite, viu? Bom, então a gente nesse bate-papo, o Alexandre vai contar para a gente como é que está o mercado de São Paulo, que você está no mercado de incorporação há 17 anos, não é isso? Correto. Estamos no mercado de corporação há 17 anos aqui em São Paulo. A gente sabe que São Paulo sempre dita tendências. Esse bate-papo é muito oportuno para você contar para a gente como é que está aí nessa reta final do ano, né? O mercado imobiliário, principalmente no segmento que você atua, que é o alto padrão, não é isso? Sim, a gente atua aqui no alto padrão. O mercado aqui em São Paulo tá aquecido, muito empreendimento lançando, muito empreendimento de alto padrão sendo construído. Algo novo que a gente vem vivendo aqui em São Paulo nesse último ano e meio, é que as grandes incorporadoras acabaram entrando agora definitivamente também no alto padrão, muito por conta da taxa de juros, que o mercado deles é o médio padrão, o mercado que é mais afetado por essa questão da taxa de juros, então eles acabaram passando também a investir bastante agora em alto padrão. Então agora está bastante ofertado esse mercado aqui em São Paulo. Mas aí você que sempre esteve nesse mercado, vamos dizer assim, você tem todo aí, vamos dizer assim, está bem à frente, né, com os seus empreendimentos, certo? Eu diria a você, e eu costumo dizer aqui, que a Meta, ela é uma incorporadora em que a gente ama imóvel. O nosso negócio é o imóvel e não financeiro. Tanto a gente gosta dos imóveis que a gente faz, que a gente só constrói o que a gente compraria. E tanto a gente só constrói o que a gente compraria, que a gente fica com muito imóvel que a gente constrói, seja para alugar ou para vender posteriormente, porque a gente entende que, e a gente vê que nos nossos empreendimentos, um prédio tem alma. Então, para criar essa alma, depois que você entrega o empreendimento, precisa ali de um período em que as pessoas que compraram reformam seus apartamentos, adequam da maneira que eles gostariam, aquelas pessoas que compraram para investimento acabam vendendo, e aí o prédio começa a funcionar. Vamos dizer assim, adquire a sua alma, invariavelmente o valor de venda dele dá outro pico. E é por isso que a gente acaba ficando também com um estoque todos esses nossos lançamentos, para a gente vender depois desse segundo pico de valorização do imóvel. Além do imóvel em si que a pessoa está comprando, até queria te perguntar assim, como é que é esse seu público, né? Por ser alto padrão, também tem investidor, como é que é? Porque faz com que ele também ganhe nessa valorização, quando você colocou aí, quando ele ganha alma, que eu achei assim, muito interessante. Não, sem dúvida. E ele ganha a vida se bem administrado, né? Então, você pode ter um prédio lindo, com um projeto maravilhoso, mas que depois, quando ele ficar pronto, é algo frio, né? Ele precisa ter vida ali. E além de ele precisar ter vida, ele precisa ter vida de uma forma organizada. Daí a importância também de ele ser bem administrado depois, para que ele Sim. tenha essa valorização que a gente comentou e que eu acredito muito nessa valorização. Porque, assim, a valorização e o que você diz do dia a dia, de estar funcionando, né, da administração, hein, faz toda a diferença também, para que as coisas funcionem, né, a parte de lazer, que acredito que deva ser um pouco diferente. Como são concebidos esses seus empreendimentos, né? A localização, que você também fica em localização estratégica em São Paulo, não é isso? E como é que é esse lazer? Tá, vamos lá. É, São Paulo, como você falou, é uma cidade muito grande. Assim como o Rio de Janeiro, a gente tem uma infinidade de bairros aqui de alto poder aquisitivo. A gente entende aqui que o alto padrão não é você construir prédios só nos bairros, vamos dizer assim, mais caros de São Paulo. Por exemplo, nós estamos fazendo hoje um empreendimento de altíssimo padrão na Zona Norte, em Santana, que é um bairro de São Paulo que tradicionalmente não vamos dizer assim, o habitat para uma série de empreendimentos de alto padrão. Mas a gente entendeu que ali é um bairro de altíssimo poder aquisitivo e que as pessoas que consomem é, as boas marcas, os bons restaurantes e até os bons imóveis acabavam saindo dali para consumir em outros bairros. Nós lançamos um empreendimento, o primeiro empreendimento de altíssimo padrão ali da Zona Norte, que é um empreendimento grande,
que está nessa linha que você falou dos amenities. É um terreno de 7 mil metros quadrados em que a gente tem tudo que você pode imaginar de amenities. A gente tem quadra de tênis, a gente tem quadra de beach tênis, a gente tem uma piscina com 40 metros, a gente tem uma academia enorme, o espaço mulher com cabeleireiro, spa, área de massagem, tudo o que você pode imaginar. A gente tem nesse empreendimento. Ou seja, você criou um novo destino, que essas pessoas iam para outro lugar e agora elas têm tudo, né, no empreendimento que você construiu com tudo que ela precisa de altíssimo padrão, sem ela precisar sair de casa, basicamente. Exatamente, exatamente. E muitos dessas pessoas que moravam nesse bairro, quando elas queriam algo melhor, um apartamento melhor, às vezes que iam mudar para um empreendimento melhor, muitas vezes elas não achavam lá e elas iam procurar um bairro vizinho. Então a gente quis criar o mesmo perfil de empreendimento que existe no Itaim, nos Jardins, nesse bairro, e foi super bem aceito. E criamos esse empreendimento lá, que foi um sucesso, vendemos super bem, foi super bem aceito. Conseguimos, porque um grande problema desses empreendimentos, com arquitetura assinada, de alto padrão, é que ele custa muito caro para fazer. Como ele custa muito caro para fazer, você tem que vender mais caro. Exato. Senão a Esse, às conta vezes, é não o fecha, desafio. né? Não Senão... fecha. E às vezes esse é o desafio das pessoas entenderem o valor daquilo. E as pessoas entendem e entenderam lá. Agora, e ali é um terreno, como eu te falei, de 7 mil metros quadrados. É difícil de você conseguir formar áreas grandes em São Paulo. Já no Itaim, nós construímos um de altíssimo padrão em um terreno muito menor, em um terreno de 1.400 metros. Porque hoje, para você formar uma área muito grande em um centro, como se fosse o Leblon, no Itaim, em São Paulo, é muito complicado. Então, aí você replica o empreendimento de alto padrão num bairro desse que é mais adensado, mas que ele, com muitos amenities, com academia, com também o spa, com essa coisa toda, mas de tamanhos menores do que seria, com espaços menos, não tão generosos como na Zona Norte, por exemplo, que a gente está fazendo esse empreendimento nesse terreno Agora, grande. eu queria te fazer uma pergunta. E qual o tamanho assim esse público assim, qual começa a ser a unidade ideal assim, vamos dizer, o tamanho ideal o ambiente de lazer também é muito diferenciado, que eu digo em relação por exemplo, aos da classe média ou de outras cidades do Brasil? Há alguns anos atrás, o alto padrão era sinônimo de tamanho do apartamento, igual você falou. Para Isso. ser um empreendimento de alto padrão, você precisava ser um apartamento de 300, de 400, de 500. Quanto maior o apartamento, mais alto Mais padrão alto ele é, né? padrão. Hoje não é mais assim. Hoje você tem, por exemplo, nós temos empreendimentos de altíssimo padrão com apartamentos de 85 metros quadrados. Hoje não é mais o tamanho do apartamento, mas é um conjunto de outras coisas, como a arquitetura, o cuidado com o paisagismo também, que hoje é outra coisa que anda junto com a arquitetura. Então, essa história do tamanho hoje em dia mudou um pouco. A gente começa a perceber, após a sua explicação, aí a gente vai fazendo, né, uma análise, que realmente tem apartamentos com a metragem menor, mas que são muito mais sofisticados, né, com os valores agregados, do que até aquele de antigamente. Não, pelo amor de Deus, não estou falando mal de nenhum Sim, tamanho de imóvel, mas a gente está trazendo para a vida atual, né, para a vida moderna, até pela qualidade de vida da pessoa, né? Para que aquele apartamento gigante se ela vai frequentar só dois ambientes, três? Enfim, e você traz o paisagismo, que é super importante, que você colocou, a arquitetura, que a gente conversou no bastidor, que você disse que você quebra também paradigmas com os projetos, né? Porque assim, aqui no Rio a gente também tem muita coisa igual, vamos dizer assim, né? As fachadas seguem a mesma linha, né? Eu acredito que em São Paulo seja assim também, nas outras capitais também. E quando você faz coisa diferente, se destaca, né? Chama atenção. Mas a pergunta que eu fiz foi sobre lazer. Eu não esqueci. sim, Era diversificado. sim. O lazer é algo super importante e acho que o alto padrão ele tá muito relacionado à exclusividade. Só que a exclusividade ela pode se dar de diversas formas, né? Então, por exemplo, vários dos nossos empreendimentos a gente tem um concierge.
Então, hoje, exclusividade também é você ter um concierge que resolve uma série de coisas que você precisa resolver do seu dia a dia e que você não tem o tempo para resolver do seu apartamento. Por exemplo, você quer mandar a roupa para a lavanderia ou você quer que ele peça a entrega de um determinado restaurante em determinada hora para quando você chegar, tá lá. A compra de um vinho, enfim, numa adega, e por aí Vinho, vai, ele né? cuide da manutenção de alguma coisa do teu apartamento porque você não tem o tempo para cuidar daquilo. Então, serviço hoje é algo que agrega muito valor ao alto padrão, tanto quanto as áreas de lazer. Você tem coisas super importantes em área de lazer. Então, academia e muita coisa decorrente até da pandemia, ou se solidificou mais ainda depois da pandemia. As pessoas começaram a pensar mais no bem-estar, né? Então, a academia é um item super importante. Então, quando você vai, e o que difere, que você tinha perguntado, falou assim, num empreendimento de médio padrão para um Isso. de alto padrão, o do médio tem academia também, assim como no alto padrão tem. Qual que é a diferença da academia, vamos dizer, do alto padrão e do médio padrão? Eu diria que é a experiência que você tem naquele espaço. Então, são os equipamentos, o tipo de equipamento que você está usando ali, a marca do equipamento, a arquitetura, que é o que a gente falou no começo da conversa, a decoração daquele espaço. E o serviço que você vai ter ali naquela academia, você vai ter uma toalha quando você quer treinar, vai ter ali. Se você tem sempre uma água para você, uma garrafa de água para você pegar quando você vai treinar. Então, você agrega sempre o serviço para proporcionar uma melhor experiência da pessoa em todos os amenities que ela tem no prédio e no próprio espaço que ela tem ali do apartamento dela. E aquele é o olhar, vamos dizer assim, bem no detalhe, né? Para aquele, por exemplo, ele está na área de lazer, é como se ele tivesse continuidade da casa dele mesmo, da extensão da casa dele mesmo, né? Aquela coisa do bem-estar que você colocou de se sentir em casa, né? Exatamente, de se sentir em casa. E outra coisa que foi engraçada, que aconteceu muito depois da pandemia, foi assim, quando a gente também fala em alto padrão, e é o que a gente estava falando, a gente tem dois tipos de empreendimento, né? A gente tem os empreendimentos que a gente consegue fazer empreendimentos bem grandes, porque a gente consegue achar um terreno grande e criar um complexo, vamos dizer assim, e tem, às vezes, empreendimentos que são em terrenos menores e que você não consegue fazer um grande complexo, vamos dizer assim. Mas com a pandemia, hoje você tem um nicho de público que também procura empreendimentos em que você tem menos pessoas, ou seja, que você tem menos unidades. Sim, Ele prefere estar numa academia menor, mas que sirva compacta. Aham. compacta, sirva a menos unidades, porque ele vai na academia na hora que ele quer. Ele está sujeito a, vamos dizer assim, a menos regras, porque toda hora que você começa a aumentar muito alguma coisa, que tem mais gente, você precisa começar a criar regras de uso, porque senão vira Para poder bagunça. atender, para poder atender aquela comunidade específica ali, né? Do número de moradores, né? Exatamente. E quando você faz um empreendimento com menos unidades, você tem, não é que você tem menos regras, você tem, é mais exclusivo. Então, uma academia que você tem para 10 pessoas é muito mais exclusiva de uma academia que você tem, de repente, para 60 famílias, vamos dizer assim, né? Porque a gente usou a palavra regra, mas de repente não é É, bem regra, é só porque é. ele não vai cruzar com muitas. O risco dele cruzar com outras pessoas num prédio mais enxuto é menor do que nele com mais unidades, né? E aí facilita ele poder ir no horário que ele chegou No em horário casa, que ele quer quer. malhar mais cedo, não é isso? Exatamente. E também sobre a forma de utilização, porque quando a gente teve a pandemia, a gente viu que vários prédios em que tinham muitas unidades, eles começaram a ter que ser mais restritivos na utilização das áreas comuns. E os prédios em que tinham menos unidades puderam ser menos restritivos, porque como tinha menos gente, eles tinham menor risco e a coisa acabava funcionando de uma maneira mais Fluía, fácil. fluía Flui, melhor, né? Eu vou chamar um é, pequeno intervalo e aí porque que a gente já volta. Olá, e voltamos com o Alexandre, que vai falar para a gente agora um pouco dessas assinaturas, da importância das assinaturas
nos empreendimentos de alto padrão? Exatamente. Hoje, os nossos prédios, os nossos empreendimentos, eles são todos uns completamente diferentes dos outros. A gente nunca replica um empreendimento em outro terreno. Nós contratamos os arquitetos que fazem as casas de alto padrão nos condomínios mais badalados que tem pelo Brasil. E a gente traz esses arquitetos para eles saírem fora da Uhum. caixa, justamente para fazer o prédio e o apartamento o mais confortável possível para o usuário. Então, isso acaba resultando em ambientes muito mais bem ventilados. Nossos prédios normalmente têm uma quantidade de área de ventilação, área envidraçada, né, que é a área de Sim. Castilhos, muito maior do que os prédios comuns, e agrega muito valor ao empreendimento também, porque ele fica um empreendimento não comparável. Você não consegue comparar esse empreendimento com outro qualquer, porque não existe outro parecido. Hoje a gente tem, por exemplo, nós temos dentro daqueles nichos que a gente estava conversando de alto padrão, que eu falei que tem os que buscam mais exclusividade, menos unidades, e os que buscam maior praticidade, viver dentro de um complexo. A gente tem hoje nesse nicho de menos unidades, que está um projeto feito pela Perkins Will, que é um escritório americano. É um projeto no Jardim Guedala, de apenas 10 unidades de 400 metros quadrados. E na Zona Norte, ali em Santana, a gente tem um prédio num terreno de 7.000 metros quadrados, que são três torres, uma de apartamentos de 250 metros quadrados, outra de 300 e outra de 400, que é um projeto do Gui Matos, que é um arquiteto que está muito acostumado a fazer casas de altíssimo padrão. E esse público, por exemplo, como é que é assim, como vocês entregam a unidade? Porque ele vem já pronto, ele decide isso com vocês, os arquitetos se falam, assim, a gente quer saber mesmo o bastidor, né? Entender como funciona. Bom, conosco funciona da seguinte forma: a gente entrega hoje as áreas internas da unidade no que a gente chama core and shell, que é sem nenhum tipo de acabamento. Isso porque a gente verificou que a grande totalidade dos nossos clientes, quando eles entravam no apartamento, se existia algum acabamento, eles quebravam, demoliam para fazer algo com a cara deles. Então, hoje, que a gente vende o Core and Shell e, dependendo do momento da compra, a gente oferece a possibilidade de personalização dentro de algumas opções de acabamento já pré-estabelecidas pelo próprio arquiteto que fez o projeto do prédio. Então, se ele compra com a gente, ele acaba ganhando um projeto de personalização do apartamento dele e que ele vai Então, escolhendo os acabamentos ao longo do processo da construção do edifício. sim, desculpa, eu te cortei. Então, ele também, quem opta por esse modelo que você está falando, ele também tem um apartamento assinado, Conosco, correto? sim. Ele tem um apartamento assinado e que foi cuidadosamente pensado pelo arquiteto que desenvolveu o prédio. Agora, existem clientes também que não querem, que querem trazer o arquiteto deles para fazer o apartamento. Agora, Alexandre, tem também um período, né, para ser feito isso, porque assim, fazendo dessa forma, né, antes, né, do decorrer, é melhor do que quando recebe as chaves, aí fica aquela, né, assim, a confusão. Então, acho que dessa forma que vocês possibilitam de que se faça ao longo também é mais interessante, né, para todo mundo, né, ou não? Sim, eu acho que tem grandes vantagens para o comprador ele fazer durante a obra. Para ele, eu acho que é muito interessante porque, primeiro, ele consegue, quando a gente entrega o prédio, ele tem o apartamento dele pronto. Ele não precisa entrar numa reforma, ter que administrar uma reforma. O segundo ponto, que eu acho que é muito importante, é ele mantém todas as garantias do apartamento, né, em si. Sim. Então, ele personaliza, aí ele continua com garantia de impermeabilizações, ele continua com a garantia das instalações, e o custo acaba sendo mais barato fazer durante a obra Sim. do que depois. E já que a gente está falando de mão de obra, como é que tá? Porque a gente também está sofrendo com essa escassez de mão de obra. Vocês também passam por isso? Né? A gente está com um problema enorme de mão de obra. O que a gente vê acontecendo
é que hoje os filhos dos operários da construção civil, vamos chamar assim, antigamente você tinha um excelente mestre, o filho dele muitas vezes começava a trabalhar na obra, em alguma atividade ali, e ia subindo, virava um encarregado, depois futuramente virava um mestre, Sim, alguma coisa do tipo. Hoje, você não vê mais o filho a maior parte dos filhos operários da construção civil querendo trabalhar na construção. Eles estão indo para outras áreas, fazendo outros tipos de curso. Então, você tem mão de obra saindo, que as pessoas estão ficando mais velhas, se sim, aposentando, e você não tem mão de obra entrando. Então, a gente está vivendo um momento de bastante escassez de mão de obra, principalmente mão de obra que a gente chama qualificada, pessoas boas. Então, a gente está vivendo um momento bastante complicado com relação a isso. Até por isso que a gente começa a pensar em algumas estratégias de racionalização de canteiro. É curioso que o que acaba acontecendo hoje é que, como a mão de obra está escassa, e tem muitas obras, igual você falou, o mercado está ultra ofertado e demandado, você tem pouca gente para fazer aquela atividade. Então, coisas que você antes fazia dentro do canteiro, porque era mais barato do que você fazer fora. com relação a valores, valor de metro quadrado, isso tudo tem impacto ou já estava previsto? Eu digo, porque não é uma coisa da meta, é uma coisa geral de mercado, entendeu? Isso vocês também já acabam prevendo. E queria saber também como é que está a perspectiva para 2025. Bom, com relação a custo, a gente está bastante pressionado em custo, porque a mão de obra, como a gente conversou, está escassa e ela está ultra demandada. Então, os preços estão aumentando de mão de obra. O passe está valorizado, né? O passe está valorizado. Está muito valorizado, muito valorizado. E a gente tem, vamos dizer assim, pleno emprego na construção. Então, hoje, se você tem, por exemplo, um carpinteiro na sua obra e você não remunera bem esse carpinteiro, no dia seguinte ele está em outra obra ganhando mais. Então, você precisa, além de remunerar bem, ele tem uma boa condição de trabalho também no canteiro que ele tá ali. Então, nós estamos pressionados em custo de mão de obra, nós estamos pressionados em custo de material, porque nós estamos com uma inflação que Sim, vem vindo, né? Dólar, né? Que está subindo. No alto padrão, a gente tem muito material que é atrelado a dólar. verdade. Então, a gente está bastante pressionado com relação a custo. E eu tenho certeza que isso vai fazer com que os preços continuem subindo, porque as incorporadoras estão comprimindo margem, porque estão tentando absorver esses custos, Sim. mas já não está dando mais. Chega uma hora que não tem como, né? Não dá. É, e os terrenos também estão ficando cada vez mais caros. Então, assim, de todos os lados do processo, A pressão. a pressão está enorme, o custo está subindo. Então, eu acho que os imóveis, de maneira geral, vão continuar subindo, não tem muito outro jeito, por conta de todos esses fatores Por que conta a desse gente. do cenário que a gente está vivendo, né? Enfim. É. E com relação a perspectivas para o ano que vem, nós temos boas perspectivas, a gente continua com o nosso plano de crescimento, lançamentos, é, a gente continua acreditando no mercado, a gente vê as coisas mais difíceis, mas a gente continua firme e bastante otimista com relação ao mercado da imobiliário aqui em São Paulo, né, mais especificamente. Sim. E você já tem, claro que com certeza sim. Você já pretende lançar aí nos próximos, no início de 2025, seguindo, vão ser unidades, empreendimentos com unidades menos unidades, ou já são os complexos? Como é que tá isso, assim, para a gente ter um spoiler, vamos dizer assim? Tá, então, assim, para ter um spoiler, a gente tem esse processo de incorporação é um processo muito longo, né? Então, quando a gente fala de comprar o terreno a entregar, a gente fala aí de 5 anos. E às Verdade. vezes, e às vezes você tem o prazo de formar o terreno ainda, porque você consegue comprar um, mas você precisa comprar o do lado, e aí demora mais um tempo para comprar o do lado. Então, tem casos de terreno que a gente demora 6, 7 anos para formar, vai comprando um aqui, outro ali, outro ali. É verdade. E a gente acaba tendo que fazer um land banking para ter a matéria-prima para poder construir depois. Para Então, poder como isso? trabalhar, né? Poder trabalhar.
A gente tem dois lançamentos, vamos ter dois lançamentos para o ano que vem. Um nesse conceito de apartamentos dentro de um complexo maior. Então, a gente adquiriu algum tempo atrás um terreno bem grande também, e que a gente estamos terminando o projeto, terminando de aprovar um projeto para um empreendimento grande. E temos um outro de apartamentos maiores, menos unidades também, que a gente também está aprovando o projeto. Então, vamos dizer, para o ano que vem a gente tem com certeza a gente vai ter mais dois lançamentos aqui em São Já Paulo. tem próximo, aí vamos dizer assim, É, no primeiro semestre, né? E sim. pretende expandir Rio de Janeiro, alguma coisa assim, outra cidade do país? Olha, você sabe que é o seu negócio que a gente sempre pensa, né? Mas eu diria a você que não. E eu vou te explicar por quê. Porque, assim, aquilo que eu te falei no começo da conversa, tudo que a gente constrói, a gente compra, né? É nosso Sim, princípio. Eu sim. construo, eu compro, ou eu fico. Eu construo o que eu gosto, aquilo que eu compraria. E quando eu vou construir aquilo que eu gosto, aquilo que eu compraria, não só o produto, como a localização, né? Claro. Aqui em São Paulo, nas localidades que a gente constrói, eu conheço muito bem os lugares, especificamente. Assim, cada cidade tem sua especificidade, né? Você vai É. no Rio de Janeiro, igual você estava comentando, eu tenho certeza que cada quadra da Barra, elas muda completamente, né? Então, eu prefiro ficar aonde eu entendo, onde eu sei que é o que eu estou fazendo, eu sei por quanto eu posso vender aquilo, eu sei o quanto que me custa, e eu tenho bastante segurança no que eu estou fazendo. Então, não vamos expandir para outra cidade, a gente vai ficar aqui onde a gente conhece e Porque isso faz toda a diferença também, né, Alexandre? faz, Né? faz. Na hora que você começa a querer fazer tudo, você acaba não conseguindo fazer nada. Aí, exatamente, acaba perdendo todo vamos dizer assim, a sua essência, né? Enfim, quem faz É, também, enfim, excelente e tal, mas assim, do jeito que você está colocando assim, essa paixão do construir para que, né, que você consumiria, sua família e tal, passa isso mesmo do conhecimento, né, da região que vocês vão estar sempre lançando, né? Eu sem acho que faz dúvida. muita diferença. E só para a gente fechar, que a gente chegou ao finalzinho do nosso programa, mesmo você com imóveis só em São Paulo, mas eu quero saber, para você, é o tempo, né, o que a gente está vivendo hoje, vale a pena investir em imóveis? Ó, eu acho que vale muito a pena. Eu recentemente escrevi um artigo para o jornal para falar sobre esse tema. Não. E eu fiz uma comparação sobre valorização de imóvel versus valorização do dinheiro aplicado a CDI, né? Sim, E a conclusão que eu cheguei, é, pegando dados da FIPESAP e tudo, sim. pegando um período de 2008 a 2024, eu demonstrei que a valorização do imóvel, ela acontece mais ou menos, o resultado da valorização do imóvel ano a ano, um bom imóvel, é 9,5% ao ano. E um CDI, ele dá muito próximo disso. Se você pegar o CDI de 2008 a 2024, ele vai dar 9,3, 9,4% ao ano. Aham. Só que se a gente somar, quando você fala investir num imóvel, você investe, você tem a valorização e tem a locação. Se você soma a locação, que dá alguma coisa como 6% ao ano, a gente está falando que investir em um bom imóvel, ele vai dar algo como 15% ao ano, e em contrapartida, a investir em um CDI de 2008 a 2024 vai dar algo como 9,5. Então, vale a pena. É lógico que você não tem que pôr todos os ovos no mesmo cesto. Eu acho que imóvel, tanto é que eu invisto nos imóveis para ficar, não só para vender. Não, então bacana a sua explicação para quem está nos acompanhando. Eu quero te agradecer aí, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, que você possa voltar mais vezes no nosso programa para trazer assim essas novidades e uma visão, né, do mercado que você atua. Obrigado, Cris. Adorei participar e estou à disposição. Obrigada, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.